Olá, nós vamos agora dar continuidade a vetores, cinemática vetorial parte 1, tá bom? Bom, nós vimos nas aulas que vetor é um segmento de reta orientado, né? Tem módulo, direção e sentido. Ele representa as grandezas físicas vetoriais, aquelas que precisam de módulo, direção e sentido para estarem completamente definidas. E aí, nós passamos a ver também as operações. Vimos em sala de aula. Fazer uma pequena revisão aqui. Então, aqui eu tenho dois vetores A e B. Observem que o vetor A tem módulo 4, o vetor B tem módulo 3 unidades. O vetor A tem direção vertical, B tem direção horizontal. A tem sentido norte ou para cima, B para a direita ou leste. Né? E aí eu quero, de alguma forma, em alguma questão, eu preciso que você some esses dois vetores. Lembrando que eu falei em sala de aula que vetor é um assunto que é suporte para outros assuntos. Lá em dinâmica, vimos também em eletrostática, força elétrica e campo elétrico, não é? E eu preciso somar os dois. Aqui não é fórmula, só estou pedindo para somar, é um pedido. Some o vetor A com o vetor B, o resultado vai dar quem? O vetor S de soma, poderia ser qualquer letra. Eu coloquei S de soma. Vamos lá? E aí, na soma dos vetores, a primeira etapa é formar a figura. Então, nós vamos fazer aqui um paralelogramo. Então, aqui eu tenho o vetor A e vou ligá-lo com o vetor B. Observem aqui, início com início. Liguei os vetores. Esse processo geométrico se chama paralelogramo. Paralelogramo tem quantos lados? 4 lados paralelos, 2 a 2. Lembram disso? Então, e aí, mas agora aqui só temos por enquanto quantos lados? Só 2. E aí o que eu vou fazer? Eu vou traçar retas paralelas. Olha, essa reta paralela B e uma reta auxiliar paralela A. Fechou a figura? Fechou. Tem quantos lados agora? 4. E a resultante vai ser a diagonal, saindo do encontro dos dois e formar a diagonal. Esse é o vetor soma. Bom, como é que eu faço para descobrir esse resultado? Porque, olha bem, se eu somar dois números, 10 mais 15 vai dar 25. O resultado é outro número, 25. Então, se eu somar dois vetores, o resultado será também outro vetor, que eu chamei aqui de vetor soma. Quanto é que ele vale? Para descobrir o valor do vetor soma, vamos usar a expressão S ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, que nesse caso aqui é 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, fica mais fácil, porque se você observar bem, aqui você tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra quem? Não sei. Teorema de Pitágoras. Não, nada a ver, irmão. Nesse caso, que é um caso especial, o ângulo é 90 graus. Quando você vai consultar lá a tabela trigonométrica, o cosseno de 90 graus é quanto? Zero. 0 vezes B dá 0. Vezes A dá 0. Vezes 2, 0. Então, essa parte todinha aqui ela é anulada sobre o quem? O Teorema de Pitágoras. Ok? Que nesse caso aqui, se A tem módulo 4 e B tem módulo 3, então, obviamente, o vetor S vai ter módulo 5. Esse é o triângulo básico de Pitágoras. 3, 4, 5. Ok? Ah, agora eu entendi! Ótimo. Para a subtração, muda só um detalhezinho, que é o seguinte. Observem que eu coloquei os mesmos dois vetores, A e B. Contudo, eu pedi para subtrair. Eu falei em sala de aula que toda subtração pode ser convertida em soma. Aqui, por exemplo, eu posso chegar aqui um pedido de subtração. Mas eu vou chegar e fazer isso, olha. Bom, se eu quero que você faça A menos B, eu vou transformar numa soma. A mais menos B. Como assim, Marcão? Quem é esse menos B?
esse menos B, observe que se fizer o jogo de sinal vai dar a mesma coisa de cima, tá? Esse menos B, ele é chamado de vetor oposto. Menos B é o oposto de B. O vetor oposto de qualquer outro vetor tem mesmo módulo, mesma direção, só que sentido oposto. Sentido muda o sentido, inverte o sentido, né? Então aqui eu vou chegar e colocar assim, o vetor A, tá aqui o vetor A, observe que não mudei o vetor A, tá? Só que, ao invés de ligar com o vetor B da forma que ele foi dado, não, eu vou inverter o sentido dele. Então, se B aponta para a direita, o vetor menos B vai apontar para onde? Para a esquerda. Observem que esse ângulo aqui entre eles é 90 graus. Novamente, assim como aqui em cima, eu vou traçar retas paralelas. E o vetor diferença, quem é D, Marcão? D de diferença, tá? Poderia ser qualquer outra letra, eu coloquei D para lembrar que é diferença. O vetor diferença é a diagonal, certinho? Aí, nesse caso agora, na subtração, a fórmula é muito similar de cima, só muda ainda num detalhe, que é A ao quadrado mais B ao quadrado menos, segundo o sinal negativo, 2AB cosseno do ângulo. Lembrando que nesse caso especial, onde o ângulo é 90 graus, você também vai usar o teorema de Pitágoras. Independente se seja soma ou subtração, se o ângulo for 90 graus, usa o teorema de Pitágoras, que vai dar a mesma coisa de cima, 3, 4, 5, ok? Porque se você colocar 90 graus aqui, vai cancelar toda essa parte aqui e vai sobrar o teorema de Pitágoras. Ótimo! Aqui eu tenho agora, que eu não dei em sala de aula, eu tenho aqui agora um produto de um número real por um vetor. E aí, aqui eu tenho um vetor V. Observem que esse tópico aqui vocês viram lá em eletricidade, lá em campo elétrico. Não é? Lembram da fórmula de campo elétrico? Pois é, a fórmula de campo elétrico, força igual a carga vezes campo. Então aqui, que foi aplicado lá em eletrostática, vocês viram exatamente isso. Eu cheguei a lembrar vocês sobre isso, a comentar. Mas vamos ver aqui como é que funciona. Então, dado um vetor V, observem que ele tem módulo 2, direção horizontal e sentido direita ou leste. Eu quero, na letra A, que você multiplique o vetor V por 2. Não é um número real, um escalar qualquer. Por 2. Vamos lá? Observem que esse número é positivo. Então, o vetor V tem módulo 2. Se eu pegar dois vetores V, V e V, colocar um após o outro, vai dar um vetorzão que vai valer quanto? 4. Então, 2 vezes 2 vai dar um vetor resultante que vale quanto? 4. 1, 2, 3. Vamos diminuir um pouquinho. 4. Eu chamei esse vetor resultante de quê? P. P, para lembrar que isso aqui é o quê? É um produto. Poderia ser qualquer letra. Tá? Observem que esse vetor resultante aqui, P, ele tem a mesma direção de V, o mesmo sentido de V. Tá? Aqui agora, o número, o escalar pelo qual estou multiplicando é um número negativo, tá? Aí, o que você vai fazer? Bom, o módulo do vetor P, módulo, lembrem que é o valor absoluto, é o número sem sinal, como falamos vulgarmente, não é? Você vai fazer o quê? 3 vezes 2 dá 6, não é? 6, tudo bem. Porém, como o escalar ele é negativo, você vai inverter o sentido. Se V aponta para a direita, esse vetor resultante aqui vai apontar para onde? Para a esquerda, tá certo? Tudo porque o número, ele é negativo. Então, ele vai ter módulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? 6, e vai apontar para a esquerda, ok? Então, é exatamente o que fala nessa regrinha aqui, olha. O módulo do vetor é quem? É o módulo de N vezes o módulo de V. A direção do vetor, observem que é sempre a mesma de V. Se V fosse vertical, o vetor P aqui também seria vertical, dos dois.
Se V fosse diagonal, o vetor P também seria diagonal, mesma direção. O sentido é que depende. Depende de quem, Marcão? Do sinal do escalar, do número aqui, olha. Quando o número é positivo, o sentido é o mesmo, perceberam? Ó, número positivo, o sentido é o mesmo. Estão vendo? E se o número for negativo, o sentido é o oposto, olha. Aí, ó, número negativo, o sentido é o oposto. Direita, esquerda. Certinho? Beleza. Na decomposição, também chamada de projeção ou decomposição ortogonal, é o seguinte, é você encontrar a sombra, vamos dizer assim, a sombra do vetor. Imagine aqui eu tenho um vetor V qualquer e aqui eu tenho uma fonte de luz. Bom, ele projetaria uma sombra aqui embaixo, não projetaria? Então, ele tem aqui uma componente, que nós chamamos de componente horizontal. Olha, uma componente horizontal aqui, um pedaço horizontal, certo? Aí você vai ter o seguinte, por exemplo, se fosse um foguete voando nessa diagonal aqui, esse foguete ele teria dois movimentos, um vertical, pois ele está subindo, e um horizontal, pois ele está avançando. Tem dois movimentos, ou seja, tem duas componentes, entenderam? Então, esse vetor V, ele pode ser projetado aqui embaixo, e também pode ser projetado aqui na vertical. Ele tem a projeção dele na vertical, que eu vou chamar de VY, e a horizontal eu vou chamar de VX. Se você observar bem, esse vetor aqui, eu posso trazê-lo para cá. Tem a mesma medida que esse lado. Olha só, vou transportar ele para cá, para que você possa ver, acompanhe minha mão, um triângulo retângulo. Estão vendo? Onde eu posso usar as razões trigonométricas na realidade. A razão seno nada mais é do que o cateto oposto pela hipotenusa. Lembram disso das aulas de geometria? Ótimo. Então, nesse caso aqui, observe o triângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, né? O maior dos três, estão vendo? Está oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Em relação a esse ângulo θ, que V forma com horizontal, VY é o cateto oposto e VX é o cateto adjacente, tá vendo? Adjacente é aquilo que está junto. As cidades adjacentes a Itabuna. É falta de remédio, fraqueza. Elas são as cidades próximas a Itabuna. E vamos lá. Bom, então o seno do ângulo aqui vai ser, quem é o cateto oposto? VY. A hipotenusa, V. Cruzando, eu vou ter que VY igual a V vezes seno do ângulo. Beleza? A última, cosseno agora. Cosseno é quem? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno vai ser, quem é o cateto adjacente? VX. A hipotenusa é V. Então, VX é V vezes cosseno do ângulo. Tudo bem? Então, a fórmula para achar componente vertical, VY, V vezes seno. Componente horizontal, VX, V vezes cosseno. Ok? É de mais de 8.000!